Olá, senhores. Boa tarde. Meu nome é Luiz Cláudio Silva. Vou lecionar para vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em primeiro lugar, nós temos que definir o que é criança e o que é adolescente. Para efeito da lei, no artigo 2º do ECA, define que criança é aquele que tem 12 anos incompleto, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias. O Estatuto vai dar tratamento diferenciado à criança em relação ao adolescente. E o adolescente, para a lei, seria aquele que tem entre 12 e menos de 18 anos de idade. Para efeito do Estatuto, o adolescente ele será responsabilizado mediante a aplicação de medidas socioeducativas. E para efeito do Estatuto em relação à criança, aplica-se medida de proteção. Essa é a grande diferença entre crianças e adolescentes. Se uma criança praticar um ilícito penal, praticar uma conduta tipicamente penal, ela não vai responder a um processo criminal, uma ação penal. Isso, em relação à criança, ela não será penalizada com nenhuma pena criminal, mas sim com uma medida de proteção. Essas medidas estão lá elencadas no artigo 101 do ECA. Já em relação ao adolescente, o tratamento é diferenciado. Do mesmo modo, não pratica nenhum crime, mas pratica um ato infracional. Esse ato infracional é penalizado com medidas socioeducativas. Essa é a grande diferença entre o tratamento que se dá à criança e se dá ao adolescente. Se uma criança praticar um crime de furto, por exemplo, jamais se poderá aplicar a ela uma medida socioeducativa, mas sim uma medida de proteção, qualquer daquelas medidas elencadas lá no artigo 101. Diferentemente do adolescente. O adolescente, se praticar esse ato infracional, a ele será aplicada uma das medidas socioeducativas, que nós vamos ver cada uma delas individualizadamente. O princípio maior que trata o Estatuto do Adolescente é da proteção integral à criança. E aí eu estou me referindo à criança e ao adolescente. Esse princípio é o mais abrangente possível. Ele exige a responsabilidade dos pais, a responsabilidade da comunidade, da sociedade em geral e do Estado na proteção desses menores. Procura cuidar da educação, da saúde, do lazer, do trabalho, da formação dessa criança para a vida social, a vida educacional, a vida moral, a vida profissional. Essa é a preocupação maior do Estado, de dar a essa criança uma proteção integral. Esse é o chamado princípio que abrange todo esse poder de proteção da criança, que está lá inserido no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Observe lá no artigo 1º, ou melhor, o artigo 2º, a definição da lei, o que seria a criança, como já ressaltei. Criança é aquela que tem 12 anos incompleto, adolescente entre 12 e 18 anos de idade, ou seja, o maior de 12 e o menor de 18 anos de idade. Os senhores sabem que, ao completar 18 anos de idade, o indivíduo passa a ter responsabilidade criminal. Ele seria considerado semi-imputável, maior de 18 e menor de 21 anos de idade. Isso para efeito da responsabilidade criminal, para efeito de punição imposta pela lei penal, seja em relação à lei regulada no Código Penal ou em relação às leis extravagantes.
que tratam dos tipos penais e da penalidade imposta pela infringência de qualquer desses tipos. Já um menor de 18 anos, ele seria inimputável. E o maior de 12 e menor de 18, seria aplicado a ele medidas socioeducativas. Eles não vão responder a uma ação penal, mas sim a um auto de investigação social. Isso é bom lembrar. Devem ficar atentos. E a competência para processar e julgar esses autos de investigações sociais é do juízo da infância e da adolescência. Em todo o estado, em toda a comarca, você terá uma vara especializada para tratar desse assunto, com essa competência específica de processar e julgar, de aplicar penas, medidas socioeducativas. Não se aplica penas, mas sim medidas socioeducativas a esses adolescentes infratores. E aí nós vamos ver quais são essas medidas socioeducativas que o Estatuto impõe pela prática de ato infracional por conta da conduta praticada por esses menores, por esses adolescentes, que quando praticam uma conduta tipicamente penal, ou seja, qualquer daqueles tipos penais previstos no Código Penal, previstos nas leis extravagantes, quando praticados por esses adolescentes, eles vão responder a esse auto de investigação social e poderão ser penalizados com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 101 desse Estatuto elenca as medidas de proteção. Essas medidas de proteção são aplicadas a quem? Aos menores, às crianças. Menores crianças. Ou seja, aquelas que têm 12 anos incompleto. A elas se aplicam as medidas de proteção, que pode consistir na educação direcionada, que pode consistir no afastamento e colocação em família substituta, internação em instituições, enfim, essas medidas estão lá enumeradas no artigo 101 desse Estatuto. Já quando esse ato infracional é praticado pelo adolescente, ou seja, o maior de 12 e o menor de 18 anos, a eles se aplicam as medidas socioeducativas, que estão elencadas lá no Estatuto, que nós vamos ver quais são essas medidas. A primeira dessas medidas se refere à advertência. Medida socioeducativa de advertência. Em que consiste essa advertência? Vejamos lá no artigo 115 do Estatuto. De acordo com a redação literal da lei, a advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Admoestar significa chamar atenção, repreender o menor por um ato infracional por ele praticado. Mas essa medida é uma das medidas mais brandas das medidas socioeducativas. Ela vai ser aplicada quando esse adolescente, é importante sempre ressaltar, quando o adolescente e não a criança praticar qualquer delito penal de menor potencial ofensivo. O mais brando dos delitos penais. E aí ela está praticando não o crime, mas um ato infracional que se adequa a um desses tipos penais
de menor gravidade para efeito da repreensão. Então, aplica-se a ela uma pena de advertência. E aonde está previsto isto? No artigo 115 desse Estatuto. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. A segunda medida socioeducativa, cuida lá o artigo 117 do mesmo Estatuto, melhor, o artigo 116, a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano, ela não é imposta aos pais dos menores, mas ao menor infrator, ao adolescente infrator, que praticou um crime, quer dizer, não um crime, um ato infracional, descrito lá na legislação penal, e a ela será aplicada a pena de reparação de danos. Mas é necessário ficar bem claro que essa pena de reparação, ou melhor, essa medida socioeducativa de reparação do dano só se admite em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais. A autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Então, só aqueles delitos com reflexos patrimoniais, como exemplo do crime de dano, a pena adequada seria a pena de obrigação de reparar o dano. E essa obrigação de reparar o dano, senhores, ela é imposta ao adolescente que praticou a infração. É com os recursos próprios desse adolescente e que vai se impor a aplicação dessa medida socioeducativa, para que ele tenha conscientização de que o patrimônio alheio não pode, não deve ser danificado, não deve causar lesão patrimonial a quem quer que seja, porque se assim agir, senhores, ele estará sujeito a essa medida socioeducativa. E é com os recursos próprios. Agora, por outro lado, essa medida se tornaria inviável a sua aplicação, não seria adequada a sua aplicação, quando esse menor não dispuser de recursos próprios para reparar o dano causado à sua vítima. Nós estamos aqui discutindo a questão da responsabilidade civil dos responsáveis desse menor pelo dano causado. Nós estamos discutindo aqui, e é uma imposição da lei como medida socioeducativa, de impor ao menor infrator a reparação do dano causado à vítima. Agora, é necessário que esses recursos há de vir do próprio menor, recursos próprios dele, e não de seus pais, dos seus responsáveis, que se tornaria inócua a aplicação dessa medida socioeducativa. Uma coisa é a responsabilidade civil dos pais de reparar os danos causados a terceiro por atos praticados pelos seus tutores, tutelados, pupilos, seus filhos, enfim. O responsável fica obrigado a reparar o dano. Aqui, essa imposição da reparação do dano é ao próprio menor como medida socioeducativa. É importante ficar bem claro isso. E não aos pais do menor infrator em reparar o dano. Isso aí já é no campo da responsabilidade civil. Eu vejo até que se a medida socioeducativa de reparação do dano não foi suficiente para reparar o dano efetivo causado, não impediria
da vítima ingressar com ação de responsabilidade civil em face do responsável desse menor, dos seus pais, de seus tutores, de seus curadores. Porque não podemos misturar responsabilidade civil desses representantes legais desse menor infrator com a pena socioeducativa de reparação do dano que é imposta ao próprio adolescente que praticou o ato infracional, que teve reflexo patrimonial. Diga-se a passagem, mais uma vez ressaltando, essa pena, essa medida socioeducativa só se pode aplicar quando o ato infracional praticado por esse menor infrator tenha reflexo patrimonial. Somente nessa hipótese. A outra medida socioeducativa é a de prestação de serviços à comunidade. Prevista lá no artigo 17 do Estatuto, a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneros, bem como em programas comunitários ou governamentais. Um detalhe importante nessa medida socioeducativa. Essa medida de prestação de serviço à comunidade, e isso é uma questão corriqueiramente cobrada nos concursos públicos, e principalmente no exame da ordem, qual é o tempo de duração máximo dessa medida de prestação de serviço à comunidade? Chama atenção para os senhores nesses certames, principalmente na OAB. Essas medidas não podem ser aplicadas por tempo superior a 6 meses. Medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. Não pode ultrapassar o tempo de 6 meses de duração. E é uma medida que deve adequar às condições próprias do adolescente infrator, em desenvolver atividades para as quais ele está habilitado a desenvolvê-las, e desenvolvê-las próximo de sua residência, na comunidade local, quando for possível. E um detalhe, em que dia, hora, mês que deverá cumprir essas medidas? Essas medidas são sempre cumpridas nos finais de semana, sábado e domingo, e também em feriados. E qual é o tempo máximo, a carga horária para cumprimento dessas medidas? É no máximo de 8 horas semanais. 8 horas semanais. Em finais de semanas, em feriados. Poderia essas medidas serem cumpridas também durante a semana? A lei permite, mas desde que não traga prejuízo para o menor em relação às suas atividades escolares ou atividades laborais. É necessário que não prejudique essa carga horária semanal de cumprimento da medida de socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, que atrapalha as atividades desse menor, em termos da sua formação educacional, em termos da sua atividade laboral que venha exercendo. Então, de regra, como é cumprida essa medida socioeducativa? 8 horas semanais, nos finais de semana, nos feriados. E, quando possível, poderá também ser cumprida durante a semana, mas desde que não traga prejuízo para a atividade escolar do menor ou a sua atividade laboral. Esse é um ponto importante.
Qual o prazo máximo de cumprimento dessa medida? 6 meses. Não pode ultrapassar a 6 meses. São detalhes que a todo instante são cobrados em termos de exame da OAB, em termos de concursos públicos. Qual o prazo máximo da medida socioeducativa relativa à prestação de serviços à comunidade? E aí o senhor candidato tem que responder? Máximo de 6 meses. Qual a carga máxima horária de prestação de serviço à comunidade? 8 horas semanais. Guardam esses detalhes, senhores. Prazo de 6 meses, 8 horas semanais. Momento para cumprimento dessa carga horária semanal: finais de semana, sábado, domingo, em feriados. Poderia ser cumprida também durante a semana? Sim, desde que não acarrete prejuízo para a atividade escolar desse menor e para a sua atividade laboral. Poderia ser diluída essas 8 horas semanais durante a semana, 1 hora por dia, 2 horas por dia, desde que não acarrete prejuízo a essa atividade escolar, a essa atividade laboral, que muitos adolescentes já trabalham. E aí não poderiam ser prejudicados nos troços do trabalho, na sua escola, por conta do cumprimento de uma medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. Está bem claro, senhores? Tem que deixar bem registrado isso. Prazo máximo da medida, o tempo de cumprimento de carga horária semanal, os dias em que deve ser cumprida essa medida durante a semana, ou em feriado, e também nos finais de semana, feriados, e poderá também durante a semana, como ressaltei. Observe o seguinte: uma outra medida socioeducativa que me parece a mais adequada a esses adolescentes infratores que praticam atos infracionais sem usar de violência ou grave ameaça, seria a liberdade assistida. Essa medida socioeducativa está prevista lá no artigo 118 do Estatuto. Em que consiste essa liberdade assistida? Fazendo uma leitura rápida do dispositivo, a liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, de auxiliar, de orientar o adolescente. E aí a autoridade judiciária que aplicar a medida vai designar a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento ao menor. A liberdade assistida será fixada, olha a importância desse dispositivo, hein? A liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de 6 meses. Aliás, retificando, pelo prazo mínimo de 6 meses. Enquanto que a prestação de serviço à comunidade é pelo prazo máximo de 6 meses, a liberdade assistida é o contrário. É pelo prazo mínimo de 6 meses. E ela será aplicada quando o juiz perceber que ela é a mais adequada para o tratamento desse menor infrator. Então, registrando mais uma vez, prazo mínimo de 6 meses. E qual seria o prazo máximo para cumprimento dessa medida? A lei é omissa. Mas você pode aplicar por analogia que essa medida não poderia durar mais de
3 anos, que é o limite máximo da medida socioeducativa relativa à internação do menor. Nenhum menor adolescente poderá ser internado com medida socioeducativa de internação pelo prazo superior a 3 anos. Eu pergunto aos senhores, quando o juiz determina a liberdade assistida, essa liberdade assistida não pode ter duração inferior a 6 meses. E qual seria o prazo máximo de duração dessa medida? Por analogia, não poderia durar mais de 3 anos. Você poderia impor o cumprimento de uma medida socioeducativa àquele que já completou 18 anos de idade? Sim, desde que o ato infracional tenha sido praticado por ele antes de completar os 18 anos de idade. Estão me compreendendo? Imagina, senhores, o adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias, faltando a ele apenas um dia para completar 18 anos de idade, pratica um crime de homicídio. Você pode puni-lo penalmente? Ele vai responder a uma ação penal? Pode-se aplicar a ele a pena prevista no artigo 121 do Código Penal? Não. Porque para efeito da imputação da responsabilidade criminal, deve ser levado em consideração o dia em que se foi praticado, dia e hora em que foi praticado o fato. E se esse menor tinha, naquele dia em que praticou esse homicídio, 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele não é criminoso. Ele não praticou o crime. Ele praticou um ato infracional. Qual a penalidade a ele, senhores? Será aplicado a ele uma medida socioeducativa de internação em estabelecimento adequado de recuperação desse menor infrator. Está bem compreendido, senhores? Porque enquanto ele não completar 18 anos de idade, ele é considerado para o direito penal inimputável. Está lá previsto na norma constitucional, está previsto no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Ele é considerado inimputável, ou seja, ele pratica uma conduta típica, antijurídica, mas é isento de culpa em razão da sua inimputabilidade penal. Dos 18 aos 21 anos de idade, ele é considerado semi-imputável. E aí ele terá a pena prevista na legislação penal reduzida, porque ele aí é criminoso. Mas enquanto não completar 18 anos de idade, não há que se considerá-lo criminoso, e sim um adolescente infrator, porque ele tem mais de 12 e menor de 18 anos de idade. A ele
como já ressaltei em alguns momentos anteriores, vamos aplicar uma medida socioeducativa e não uma pena prevista no tipo penal que sua conduta se adequa. Essa é a questão que sempre se cobra em termos de concurso. Leva-se em consideração o dia em que se praticou o fato, a conduta. E não o dia em que produziu o resultado. E não o dia seguinte que ele completou 18 anos de idade. São aspectos de grande relevância para você definir a imputação da responsabilidade a esse menor. No próximo bloco, eu prossigo com os senhores abordando as medidas socioeducativas. Até já!